Fala aí, galera do nono ano, tudo tranquilo, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando hoje, galera, mais uma videoaula, não é mesmo? A nossa sexta videoaula do ano. E hoje, galera, nós vamos aqui iniciar o assunto de notação científica, um assunto muito importante, tá bom? E que é essencial para que você consiga tirar boas notas tanto em matemática quanto aí nas disciplinas de física e química também, tá bom? Então, galera, sem mais delongas, vamos aqui para a notação. Muitos de vocês aí já foram meus alunos no ano passado, então já tem uma boa base de notação científica, né, galera? Porque desde o 8º ano eu já venho dando uma ideia aí de como escrever números neste formato, tá bom? Então, você já tá safo, que eu tô ligado. Mas vamos rever isso aqui. Galera, notação científica, como a gente sabe, né, é uma nova forma de se escrever um número, tá bom? Então, o que acontece? Nós podemos escrever números de várias e várias formas, né? Nós temos ali os números naturais, né? Então, nós temos decimais, nós temos frações, tá certo? Agora, notação, nós estaremos escrevendo esse número de uma forma nova, tá certo? E essa forma nova, galera, é o quê? É uma forma onde nós estaremos utilizando uma potência de 10 para poder escrever esse número, tá certo? Então, vamos aqui para algumas marcações no nosso caderno aqui, né, galera? Olha só, então, que fique bem claro que notação científica é uma forma de se escrever um número, tá bom? E aí, para escrever esse número, nós utilizamos as potências de 10, tá bom, galera? Nesse caso, quando eu falo assim, potências de 10, é que a base dessa potência é o 10, tá certo, galera? A notação científica, galera, ela tem como ideia principal aí, né, o seguinte, que é nós utilizamos, né, essa anotação para reduzir a escrita de números que são grandes ou números muito pequenos. Então, a ideia principal da anotação é isso, reduzir a escrita, tá certo? Às vezes, nós temos números muito grandes, e aí, com esses números que são muito grandes, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar reduzir as suas escritas, escrevendo esses números em notação científica, tá bom? Então, números muito grandes ou números muito pequenos, nós geralmente escrevemos ele no formato de notação, ou seja, nós escrevemos eles em potência de base 10, tá certo, galera? Aqui, nós podemos ver o seguinte, o formato geral, tá? Veja que nós temos aqui n vezes 10 elevado a x, onde o que seria esse n, Cadu? Esse n seria um número que tem que ser, galera, isso é obrigatoriedade do n, tá bom? Nós só temos um número em notação científica se ele seguir essa regrinha aqui, olha. Este número, ele tem que ser maior que 1 e menor do que 10, tá bom? É muito importante que esta regra aconteça. Se o n
for um número menor que 1, ou se o n for um número maior do que 10, nós não temos aqui um número em notação científica, galera. Portanto, este número n, que é o n ali, pode ser qualquer número, tá? Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo, mas este n, ele tem como ideia principal, né, como característica, que ele é um número maior do que 1 e menor do que 10. Beleza? Tranquilo? Show de bola, galera? Ele até pode ser 1, mas ele não pode ser 10, tá certo? Então, por exemplo, 1 ele até pode ser. Agora, ele não pode ser menor do que 1. É 1, a gente até aceita uma notação científica onde o n é 1, tá bom? Agora, ele não pode ser menor do que 1. Ele não pode ser menor do que 1 e nem maior do que 10, tá certo? Tranquilo, galera, até aqui? Então, galera, nós temos também ali como uma incógnita, né? Algo que nós não conhecemos, o expoente da base 10. Este expoente, galera, ele é um número inteiro. E assim, Cadu, o que seria um número inteiro, né, galera? Você já sabe, o número inteiro, o conjunto dos números inteiros, é um conjunto formado o quê? Por números positivos, por um número nulo, que é o 0, tá bom? E é um conjunto formado também por números negativos. Você já está safo nisso aqui. Ou seja, galera, este número aqui, o x, ele pode ser positivo, negativo ou nulo. Mas lembrando, galera, um número inteiro, ele não pode ser fracionário e nem decimal. Neste caso, o x, ele tem que ser bonitinho, redondinho, certinho. Ele não vai ser uma fração e nem um número decimal. Tá certo, galera? Show de bola? Então, eu vou colocar aqui para você alguns exemplos, né, de notações científicas. E aí a gente vai dar uma olhada e ver se realmente ele segue a regra ou não da notação científica, certo? Então, por exemplo, galera, se nós tivermos o seguinte número, olha só, 7 vezes 10, só que este 10 está elevado a menos 21. Este número aqui, galera, trata-se de uma notação? Sim ou não, galera? O que você acha? Olhando para este número, ele está no formato de notação científica ou não? Galera, para a gente ter essa ideia, né, para a gente saber se esse número é uma notação ou não, o que é preciso? Primeiro, nós vamos olhar para quem está no lugar do n, olha só. Esse número aqui, ele é maior do que 1? O 7 é maior do que 1, beleza. Ele é menor do que 10? Sim. Então, por enquanto, ele já seguiu a primeira regra da notação científica, que é o quê? Ser maior do que 1 e menor do que 10. Beleza. Galera, vamos olhar para o outro número, que neste caso é o número menos 21, né? Que estaria ali no lugar da incógnita x. O menos 21, galera,
ele é um número inteiro? Sim ou não? Ele é um número inteiro, né, galera? Ele é um número negativo. E perceba que ele não é uma fração e nem um número decimal. Portanto, nós temos aqui que este número, sim, ele está em notação científica. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo. Tá bom, galera? Se eu tenho o número 23,8 vezes 10 elevado a 11. Esse número, galera, ele está ou não em notação científica? Pensa aí comigo, o que você acha? Galera, já te ensinei, o macete é o quê? Primeiro, nós vamos ali olhar o N, olha só. Nesse caso, o N, ele é um número maior do que 1? Sim, beleza. Porém, ele é menor do que o número 10, galera? Não. O 23,8 é um número maior, galera. Maior do que 10. Neste caso, ele não segue a regra da notação científica. Então, este número não está em notação, tá bom? Porém, nós vamos continuar aqui analisando a segunda informação, que seria o quê? O seu expoente. Perceba, galera, que este expoente, ele é o quê? Positivo e trata-se de um número inteiro, né? Nós temos ali um número inteiro e que neste caso, tá? Também você consegue observar que ele não é uma fração e nem um decimal, beleza? Se o 23,8 fosse um número menor do que 10, então esse número até estaria em notação. Porém, neste caso, 23,8 é maior, então não segue a regra. Por isso, vamos dizer que este número não é, galera, não está em notação, não é uma notação científica, tá bom? Vamos aqui observar mais um exemplo acerca desse assunto. Se você tivesse, galera, por exemplo, 6,4 vezes 10 elevado a menos 7,2. Isso daqui, galera, é ou não uma notação científica? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, galera, é observar o nosso número N. Então, vamos nessa. Deixa eu pegar uma caneta de cor contrária aqui. Deixa eu pegar esse roxo. Primeira coisa aqui, galera, 6,4. 6,4 é maior do que 1? Sim. É menor do que 10? Também. Então, por enquanto, parece que este número está em notação. Mas para eu afirmar isso com certeza, eu preciso o quê, galera? Preciso observar
o valor do expoente da base 10 também, tá bom? O número n seguiu a primeira regra. Vamos ver a segunda, que seria o quê? O x ali, o nosso expoente, tá bom? Galera, vamos ver aqui o expoente. Olha só, o nosso expoente é o 7,2. O 7,2, galera, ele é um número, na verdade, menos 7,2. Ele é um número negativo. Porém, galera, é um número decimal. O decimal, ele não é um número inteiro. Um número inteiro, ele não é decimal e nem fracionário. Então, galera, neste caso, esse número também não está em notação científica, galera. Tá certo? Então, vamos ver aqui mais um exemplo para fixarmos bem esta ideia de notação científica. Então, se você tem aqui, por exemplo, galera, o seguinte: 0,2 vezes 10 elevado a 3. Isto daqui está ou não em notação, galera? O que você acha? Sim ou não? Primeira coisa que nós vamos fazer é olhar o n. Neste caso, o n, galera, é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, já sabemos que não está em notação científica. Porque para estar em notação científica, o n precisa ser maior do que 1 e menor do que 10. Nesse caso também, olha só, vamos observar o expoente. É um número positivo e redondo. Portanto, segue até a segunda regra, mas foge da primeira. Então, não temos aqui uma notação, tá certo? Último caso, galera, um último exemplo aqui para a gente avançar neste assunto. Se a gente tivesse, por exemplo, o seguinte: 4 vezes 10 elevado a 1 dividido por 2. O que você acha, galera? Sim ou não? Está em notação ou não está? Vamos observar aqui. Pegar a caneta rosa, olha só. O n, galera, ele é maior do que 1? Sim. Menor do que 4? Também. Beleza, então a primeira regra seguiu. Agora, o expoente, galera, é um número inteiro? Não, galera, é um número racional, tá bom? Por quê? Aqui nós temos uma fração. E se é um número racional, ele não é, neste caso, galera, inteiro. Tá bom? Então, nós não temos aqui, olha, nós não temos uma notação científica, tá certo? Agora, vamos aqui, galera, aprender a escrever um número em notação. Nós já sabemos identificar se um número está em notação científica ou não. Agora, vamos escrever. Então, deixa eu puxar aqui o seguinte. Vamos escrever esse número em notação. Escrevendo um número em notação científica.
Galera, primeira coisa, tá? Que nós vamos ter aqui é o seguinte. Deixa eu traçar aqui essa retinha aqui. Essa reta, ela é a respeito da nossa vírgula, tá bom? E aí é o seguinte, galera. Toda vez que você andar com a vírgula para a direita, você vai somar uma unidade. Soma uma unidade ao expoente, mais um no expoente. Então, se você andou com a vírgula para a esquerda, tá? Você soma uma unidade ao expoente. Agora, se você, né? Deixa eu pegar aqui uma outra caneta aqui, galera. Vou pegar da mesma cor. Porém, se você anda com a vírgula para a esquerda, você vai subtrair uma unidade do expoente. Tá bom? Aqui está a nossa vírgula. Nossa, essa vírgula ficou horrorosa, né, galera? Deixa eu desenhar ela aqui melhor, né? Olha só, fazer um quadradinho assim. Vou tentar fazer ela bonitinha aqui. Pronto, galera. Acho que tá um pouquinho melhor, né? Na verdade, está menos pior. Mas aqui está a nossa vírgula. Então, por exemplo, se eu andar com a vírgula para a esquerda, eu somo uma unidade ao meu expoente. Se eu andar com a vírgula para a esquerda, eu subtraio uma unidade do meu expoente. Então, vamos ver aqui um exemplo. Cadu, eu tenho o seguinte número, olha só. 2, 3, 4, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e 0 de novo, e 0, e 0, e 0. Pronto, nós temos esse número, é um número grande, né? Galera, o que nós vamos fazer é o seguinte. Esse número, você pode fazer a seguinte coisa, olha só. Pegar e colocar uma vírgula aqui fora. Depois do número. O número estava lá desenhado. Você quer escrever ele em notação. Ele já estava. Você vai colocar a vírgula fora deste número. E aí, galera, perceba o seguinte. Coloquei a vírgula lá. Agora, nós vamos botar esse número na regra ali de cima. Esse número, ele tem que ser o quê? Maior do que 1 e menor do que 10. Então, nós vamos andar com a vírgula, casas e mais casas, até que este número seja menor do que 1 e maior do que 10. E maior do que 1 e menor do que 10. Tá bom? Então, por exemplo, ó, eu vou andar com a minha vírgula para cá agora. Vou tirar ela daqui e vou andar com a minha vírgula para cá. Esse número todo aqui, antes da vírgula, ele é menor do que 1? Não. Então, galera, nesse caso, eu ainda não tenho o quê? A regra. Se eu andasse com o 0 para cá, ainda não segue, com a vírgula para aquele 0 ali, ainda não segue a regra. Então, nós estaremos andando com a vírgula. Olha, andei uma casa, ainda não é. Até que eu cheguei aqui, galera, ó, no 2,3. 2,3 é um número maior do que 1 e menor do que 10. Agora, nós vamos ver o seguinte.
Quantas vezes eu andei com a vírgula? Olha só, quantas vezes eu andei com a vírgula? Eu andei uma casa, duas casas, três casas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Até chegar no 2,3, eu andei 14 casas. Aí, galera, nós vamos fazer o seguinte. Vamos repetir o 2,346. E aí, olha só, nós vamos fazer o seguinte, vezes 10 elevado a quanto, galera? Você não andou 14 vezes? Então, elevado a mais 14. Porque você andou 14 vezes com a vírgula. Perceba que este número segue as regras. Olha só. 2,346 é um número maior do que 1 e menor do que 10. 14 é um número inteiro. Então, temos sim uma notação científica neste exemplo. Agora, vamos ver mais um exemplo acerca disso, galera. Se você tivesse o número 4, 1, 3, 0, 0, 0, 4, 6. O que você vai fazer, Cadu? Vamos colocar a vírgula aqui fora do número e vamos transformar ele, vamos andar com esta vírgula. Nesse caso, nós andaremos com a vírgula até o 4,13. No 4,13, né? Então, galera, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos contar agora quantas vezes eu andei com a vírgula. Olha só, deixa eu apagar aqui e vou colocar aqui do lado. Olha só, o número que nós temos agora é quem? 4,13. Então, vou colocar ali, ó, 4,13 vezes. Perceba que você andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você vai colocar a base 10 e vai colocar aqui, ó, mais 7. Beleza? Vamos ver se segue as regras, galera, que a gente aprendeu. Olha só, 4,3 maior do que 1. Beleza. Menor do que 10. Tranquilo, então segue a primeira. Veja, galera, mais 7 é um número inteiro. Então, segue aí a nossa regra. Beleza? Tranquilo? Agora, Cadu, eu tenho um número... Nesse caso aí, nós tínhamos números grandes, né? Agora, Cadu, eu tenho números pequenos, olha, 0,000000003. Como é que eu vou fazer isso? Galera, neste caso, perceba que este número ele já tem o zero, olha só, ele já tem a vírgula. Olha a vírgula aqui, olha, que eu circulei de laranja. Ele já tem essa vírgula. Eu vou andar com essa vírgula até que ela fique aonde? Depois desse 3 aqui, olha. Tá bom? Então, por exemplo, agora eu vou ter o seguinte. Vou andar com a vírgula até depois do 3. E aí eu teria o seguinte, ó. Andei com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou ter 3,10 elevado a 8. Nesse caso, galera, você andou com a vírgula para a direita. Perceba que para a direita o expoente fica negativo. Você subtrai do seu expoente uma unidade.
Então, aqui nós teremos o quê? Um expoente, nesse caso, negativo, tá bom? E aí, olha só, o nosso número vai estar em notação? Vamos ver isso agora. Olha só, 3 é um número maior do que 1? Sim. É menor do que 10? Também. Então, por enquanto, segue a primeira regra. 8, galera, é um número inteiro? Menos 8? Sim. Então, nós temos ali mais uma notação. Deixa eu colocar aqui mais um exemplo, galera. Se você tivesse 0,00034, por exemplo, você vai andar com essa vírgula até ter o que, galera? 3,4. Olha só, você tem a vírgula, você vai andar com ela até você ter esse 3,4. Então, olha só, nós teremos o seguinte. Ó, andei uma casa, 2 casas, 3 casas, olha, 3,4. Então, eu tenho aqui, olha, 3,4 vezes 10. Quantas vezes eu andei? Eu andei 1, 2, 3, 4. Então, como eu andei para a minha direita, é negativo. E aqui eu coloco o 4. Vamos ver se segue a regra? 3,4 é um número maior do que 1 e menor do que 10. Menos 4 é um número inteiro. Então, segue a regra. Nesse caso, nós temos aqui mais um número em notação científica. Então, para escrever um número em notação, galera, nós vamos estar andando com a vírgula, tanto para a esquerda quanto para a direita. E lembrando de seguir as regras que nós aprendemos ali em cima, onde o meu n tem que ser um número maior do que 1 e menor do que 10, e meu expoente tem que ser um número inteiro. Tá certo? Se eu ando com a minha vírgula para a esquerda, eu somo uma unidade ao meu expoente. Se eu ando com a minha vírgula para a direita, eu subtraio uma unidade, tá bom? Isso, a unidade, galera, nesse caso, é a quantidade de vezes que você andou com a vírgula. Então, eu subtraio a quantidade de vezes que eu andei com a vírgula. Se eu andei 3 vezes, eu vou subtrair 3 vezes. Tá bom? Se eu andei 4 vezes para a esquerda, eu vou somar 4 unidades. Se eu andei 5 vezes para a minha direita, eu vou subtrair 5 unidades. Tá certo? Então, é só seguir essas regras. Galera, se você curtiu essa videoaula, já deixa aí o seu like, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar a melhor aula de matemática do YouTube, que é a aula do Cadu, tá bom? Então, galera, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula, fui!